Eu amo a Bíblia. Cada estudo da Bíblia vai dando um impulso maior e fazendo uma conexão neural no cérebro. E a Bíblia fala isso, que quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais inteligente a gente fica. E olha só, aqui no estudo de hoje, do dia de hoje especificamente, conectado com o dia de ontem, aquelas acusações terríveis contra as duas tribos e meia, olha, isso tinha que ter uma causa. Era uma reação emocional maior do que a reação racional. E eu estou fazendo um curso que mostra o seguinte, que toda ação, toda emoção tem uma lógica. E aquela emoção daqueles líderes que foram até as duas tribos e meia estava carregada de emoção. E a emoção principal era o medo. Qual era o medo deles? Eles estavam sendo atacados e assustados pelo fantasma do passado. Na realidade, o título da lição vai falar sobre assombrados pelo passado. E quando a gente deixa o passado sem ser resolvido, a emoção principal que surge é o medo, depois do julgamento, o ataque ou a fuga. E no caso aqui, eles estavam tão marcados por dois eventos do passado que eles estavam morrendo de medo do fracasso e do efeito da atitude das duas tribos e meia. Que dois incidentes do passado são esses que fizeram tanto estrago ou que marcaram tanto o emocional deles? Nós vamos estudar daqui a pouco. Não saia daí, a lição vai falar sobre isso. Hoje é terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. E hoje nós estamos aqui analisando o fantasma do passado, assombrados pelo passado. E quanto isso estava gerando uma reação, contra-reação ao mesmo tempo, uma sintonia de fatos e de emoções que nos fazem refletir, como muitas vezes a gente faz o mesmo, ou a gente é atacado pelas mesmas coisas. Nós temos que cultivar a saúde emocional. Se a gente coloca tudo na conta de Deus, agora Deus me abandonou, ou agora o irmão me atacou, ou a culpa é do fulano, a gente não tem o equilíbrio correto para a gente perceber como estamos reagindo e por que estamos reagindo. O que a lição de hoje quer ensinar para nós é isso, né? Qual era o problema em si? Era o fato das duas tribos e meia descerem das suas terras e agora ali do outro lado oposto do Jordão, construírem um altar sem pedir autorização às autoridades como Josué e Eleazar e agora o filho de Eleazar, que era o Finéias. Qual era o medo? O medo era três coisas. Eles estavam com medo de aquele incidente gerar uma transgressão, uma traição e uma rebelião. Eles lançaram mão de dois incidentes que tinham acontecido no transcurso, no percurso de Israel durante o deserto e logo na chegada em Canaã, depois que eles cruzaram o Rio Jordão. O primeiro incidente aconteceu em Cades Barneia. Naquele episódio, quando o rei Amalequita, o Balaque, comprou Balaão e pagou bem para que ele amaldiçoasse o povo, e a Balaão não pôde amaldiçoar porque Deus não permitiu. Então Balaão sai triste da presença de Balaque
mas não quer perder o recurso financeiro. Então ele negocia com o Balaque. Eu não posso amaldiçoar, mas você pode usar uma estratégia que eles serão derrotados. E qual era a estratégia? Você põe os filhos de Israel, as suas filhas, as moças, as jovens, para convidá-los para uma festa. E nessa festa vai rolar de tudo: a adoração, a prostituição, a pecados de fornicação. Ali vocês vão envolvê-los em todas essas questões sensuais e eles vão trair o Deus deles. E a hora que eles traírem a Deus, que é o Deus de Israel, que também é meu Deus, a hora que eles traírem a Deus, Deus vai abandoná-los e eles vão estar vulneráveis, vocês vão conseguir vencê-los. Olha que coisa maligna, né? De um profeta de Deus. Quando um profeta de Deus é de Deus, Deus o usa. Mas quando ele se afasta de Deus, o diabo usa. Assim é você também e eu. Quando a gente se afasta de Deus, Deus permite que a gente faça a nossa escolha. E em vez de ser usado por Deus, a gente é usado pelo maligno. E a estratégia deu certíssima. E a sensualidade cresceu tanto que Deus interferiu na nação e enviou uma praga terrível, destruidora, estava matando e morrendo toda hora gente e não cessava. A tal ponto que um israelita pega uma moça midianita na presença do sacerdote, na presença da liderança e entra numa barraca para poder ter relacionamento com ela, como dizendo: ó, estou nem aí com o que vocês estão querendo fazer. E ninguém tinha coragem de tomar uma atitude. Um jovem chamado Finéias, que é o nome dele aqui na lição, ele se apresenta e ele pega uma lança e, em defesa ao nome de Deus, ele ataca aquele homem e com a espada ele atravessa no ventre tanto o homem quanto a mulher. Em plena orgia, claro. E a praga cessou naquele exato momento. O que eles estavam com medo sobre Cádiz Barneia? Era que o pecado de um homem ou de algumas pessoas estava trazendo maldição para todo o acampamento. O outro incidente foi depois da travessia do Jordão, quando eles foram conquistar a cidade de Jericó. E a ordem era: não pegue nenhum despojo da cidade. Nada, está tudo condenado. Nenhuma riqueza para vocês. E Acã, um único homem, desobedece essa ordem, pegando uma capa, pegando ouro, prata e escondendo debaixo da sua barraca. A derrota foi terrível, mais de 40 soldados morreram, bateu um terror na nação toda. E era uma maldição, só cessou quando Deus pegou Acã, lançou sorte pela sua família, pelas tribos, família, casa, e caiu no nome dele. Daí ele confessou o pecado dele, mas era uma confissão tardia. Olha só: apostasia, rebelião e traição. Eram esses os temores que estavam na cabeça das 9 tribos e meia. Então vieram os representantes e eles escolheram Finéias. E a lição faz essa pergunta: por que Finéias foi escolhido? E aqui eu quero que você pense: em toda apostasia, em toda rebelião, em todo movimento de traição, em todo temor que haja do passado, sempre haverá um homem de Deus que tome a frente. E esse Finéias foi escolhido para ir até as 2 tribos e meia e falar, confrontar o erro, ou o pretenso erro, no caso aqui. E me chama a atenção que Deus escolhe Finéias. Por quê? Porque Finéias não pensava em si mesmo, mas no nome de Deus. Embora que ele saia mobilizado pelos outros líderes, porque ele era filho de sumo sacerdote, e quando o sumo sacerdote morreu, depois ele se tornou o sumo sacerdote no lugar do pai. Ele estava
zeloso pelo nome do Senhor, mas saiu de Israel sem consultar Josué. Então aqui mesmo um homem de Deus, usado no passado, sai agora com outras comitivas, outros representantes, com aquela certeza: eu venci no passado, Deus abençoou, vamos vencer de novo, vamos lá conversar. Mas se tivesse consultado Josué, é certo que Josué teria orado a Deus e não permitiria que esta tragédia pretensa pudesse acontecer. Mas quando a gente está marcado pela emoção do medo, a gente age às vezes impulsivamente. O que me chama a atenção foi a reação seguinte das 2,5 tribos. A paciência em ouvir enquanto estavam sendo acusados. Porque eu tiro por mim, se eu começar a ser acusado e eu me sentir injustiçado, eu interrompo o discurso e muitas vezes eu interfiro e eu, às vezes falo coisas que eu não deveria ter falado. Paciência, meu querido. Controle emocional. Toda emoção tem uma causa. A emoção é lógica. Então, a lógica aqui é medo. O medo deve ser lançado nas mãos de Deus. Jesus fala isso, né? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Pedro fala: lança sobre mim todas as ansiedades e Ele cuidará de vocês. E nós precisamos, cada dia, ter domínio das nossas emoções. E não permitir que o medo do passado possa nos atormentar e levar a gente a atormentar outras pessoas, às vezes injustamente. Eu quero perguntar para você: quais são os seus medos do passado? Que emoções ruins estão gerando dentro de você? Só porque você foi traído, maltratado no passado, injustiçado? Como é que você tem reagido com isso hoje, para com as pessoas que não têm nada a ver com o seu medo? No final de tudo, as 2,5 tribos demonstraram que a razão principal não era rebelião nenhuma, mas era estratégia para que todos percebessem: nós estamos junto com vocês. Voltaram com a caravana humilhados ou colocaram as coisas de volta e nada aconteceu. Não podia ter sido evitado tudo isso? E as coisas que você anda falando, fazendo, contando para todo mundo, conta para um, conta para outro, e não sai de dentro de você? Às vezes é um medo que está te assombrando. Pense nisso. Ore a Deus. Peça a superação desses medos. Vença os estigmas do passado. E Deus vai te abençoar ricamente nos seus relacionamentos com a igreja, com as pessoas da sua intimidade, com seu esposo, sua esposa e com seus filhos. E quem sabe, até com a sogra, né? Vamos orar. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada um de nós, para que os medos do passado sejam eliminados da nossa vida, resolvidos de acordo com o teu propósito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?